Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Leonardo, sou professor de Química e estou aqui no meu laboratório. Sim, eu sei, não é bem um laboratório, é uma cozinha. É que os dois têm muita coisa em semelhante, né? Começando pela vestimenta, né? No laboratório você usa jaleco, aqui na cozinha a gente usa o avental. Os ingredientes, né? A gente tem que prepará-los, colocá-los em locais específicos, saber como é que vai ser, né? Aí a gente dá uma lida na receita, no laboratório a gente dá uma lida no roteiro de experimentos, enfim, são muitas peculiaridades que temos entre a cozinha e o laboratório. Então, venha comigo nesse laboratório aqui aprender sobre separação de misturas heterogêneas, tá? No dia a dia há muitos materiais e esses materiais são compostos por duas ou mais substâncias, ou seja, uma mistura. Se esta mistura apresenta aspecto visual diferente, dizemos que ela é heterogênea, tá bom? Por exemplo, uma água com arroz, né? Eu tenho aqui um sistema heterogêneo, no qual eu consigo identificar a olho nu o arroz e a água. Se arroz está meio estranho, professor, é um arroz integral, né? Se fosse um arroz branco seria bifásico, conseguiria ver o arroz apenas e a água. Só que esse arroz aqui eu tenho gergelim, semente de girassol, enfim, né? Um sistema polifásico. Normalmente a gente consegue na mistura heterogênea ver a olho nu, mas nem sempre. Às vezes a gente requer um auxílio do microscópio. Por exemplo, um sangue e leite. Sangue e leite parece que é uma mistura homogênea por ter um aspecto visual uniforme, mas não é, é uma mistura heterogênea. Fiquem ligados que isso pode cair no Enem, isso pode cair em vestibulares, beleza? Falando em misturas heterogêneas, vamos agora estudar quais os processos que nós utilizamos para separá-los. O nome disso se dá análise imediata. Qual é a análise, qual o método que eu utilizo? Vai depender da mistura e do que eu quero separar, tá bom? O primeiro método que a gente vai falar aqui, já mostrei, tá aqui, o arroz e a água. O método é decantação, no qual a substância mais densa vai para o fundo do recipiente e a mais leve, ou seja, a menos densa, fica em cima, né? Uma substância fica em cima e a outra embaixo, a mais densa fica embaixo. Também é utilizado em sistema de líquido e líquido, né? Se eu tivesse ali água e óleo, quem é que ficaria na parte de baixo? Quem é que ficaria em cima? Embaixo ficaria a água, que é mais denso, né? Mais pesado. Em cima ficaria o óleo, que é menos denso. Ok? Outro método de separação que a gente vê no dia a dia, eu mesmo utilizo todo dia, é na hora de fazer o café. Que método é esse? Filtração. Vamos fazer um cafezinho, ver como é que ele funciona? Aqui a água que está fervendo. Já gastei não sei quantas águas para gravar esse vídeo aqui, já está fervendo há horas. Tenho aqui o método de filtração que vamos fazer. Uns utilizam papel de filtro, outros utilizam o famoso coador, né? A gente é raiz, a gente vai utilizar o coador. Bom, colocamos a água, né, na temperatura devida no coador, que tem, né, contém um pó, tá, de café, pó de café, opa, e a gente vai colocar aqui a água. Esta água vai extrair, né, o material que eu desejo do meu café. Que maravilha, café fresquinho. O sólido, né, o pó, vai ficar retido no nosso coador. E enfim eu vou ter o meu café que está pelando aqui. Tá? É um método de filtração, né? Extração, né, o ato de extrair, né, o solvente, no caso a água quente, extraindo a substância que eu quero, né, que é o café, que está constituindo o pó do café, que eu quero que ele saia, né, que seja extraído, também é um método de separação, tá? Fiquem ligados.
outro método de filtração, porque nem sempre essa filtração ocorre assim, né, de forma fácil. Às vezes o sólido demora muito, porque é um particulado, é muito difícil que... Não é que seja difícil, que a ação da gravidade seja mais lenta, então é necessário que seja uma filtração mais especial. Uma filtração a vácuo, no qual vai ser gerada, né, vai ser criada uma pressão, a pressão vai ser reduzida, fazendo com que o líquido desça de forma mais acelerada, tá bom? Isso é comumente visto no laboratório, né? Em casa é difícil você ter tipo de filtração a vácuo. Outro tipo de filtração, né, neste caso agora é um sistema que eu tenho gás e sólido. Que sistema é esse, professor? Bom, filtro, né, do ar-condicionado, do carro, seja no carro, seja em casa, é importante, né, fazer a manutenção do filtro. E outro, gente, que todo mundo está sendo obrigado a utilizar. Como assim, professor? Sim, todo mundo está sendo obrigado a utilizar um tipo de filtração que é o uso da máscara. Bom, a máscara nada mais é do que uma filtração. Você vai filtrar o ar que respira, retendo, né, os particulados, inclusive o vírus, né, Covid-19, que tem dado tanto trabalho. Por isso, cuidado também na hora de, né, manusear a máscara. Não pegar aqui na frente, não botar no queixo em cima, porque, olha, se aqui tem um vírus, pra que, meu Deus, você vai pegar nesta parte? Então, cuidado na hora de utilizar, tá? Tô em casa, né? Isso aqui, tô fazendo isso porque eu tô em casa, tá bom? Se tu estiver na rua, utilize de outras maneiras. Outro método que que utilizamos no dia a dia é a centrifugação, tá? Aonde? Na máquina de lavar, né? A roupa acabou todo o processo de lavagem. Para tirar o excesso, né? A máquina vai girar, tem uns furos específicos para que o excesso de água saia e você tenha a sua roupa mais fácil de ser secada, né, futuramente. Este mesmo método de separação, né, a centrifugação, é utilizado em análises clínicas, né, no sangue, né? Você lembra que eu falei do sangue, que é uma mistura heterogênea? Pois então, é utilizado para separar os glóbulos vermelhos do plasma dos leucócitos, tá bom? Falando em métodos de separação, vamos tratar agora de separação sólido-sólido, né, que a maioria é sólido-sólido. Um exemplo clássico, feijão. Né, você pega o feijão e seleciona os grãos para cozinhar. Isso é um método de separação, é a catação. Levigação. Levigação, isso é muito utilizado no garimpo, né? Com a ajuda da corrente de água, por isso que é rio, por isso que é tão preocupante na questão ambiental, no qual o garimpeiro fica lá, né, com o seu material, com a ajuda da corrente de água faz com que as substâncias, né, mais leves, areia, cascalho, seja retirado e fique ali preso o seu material de interesse, né, o metal de interesse. Outro método de separação é a flotação, né, flotação. No caso aqui, né, no nosso arroz integral, temos aqui o gergelim. Perceba que ele está flutuando, ele é menos denso, né, e também é um método. Vamos supor que eu queira só o gergelim, né, sei lá, fazer um hambúrguer, eu botar em cima do pão, sei lá. Você pega aqui o gergelim que está flutuando, né, está boiando aqui na nossa água, e ele é menos denso do que os outros componentes desse arroz integral, arroz mais saudável. Outro exemplo que nós temos aqui, outro método de separação que nós temos é a ventilação, né? Quem nunca pegou um amendoim torrado, esfregou e assoprou, né? A casca foi embora e você ficou com o amendoim. Outro método é a magnetização. Eu tenho, através do ímã, consigo separar o que é metal de outros tipos de substâncias, tá? Sei lá, sua chave caiu na privada e você não quer colocar a mão dela. Você utiliza o ímã. Eu tenho limalha de ferro e pó de serra. Eu não vou catar o pó de serra com a limalha, eu vou utilizar o ímã. Falando em catar, eu consigo catar uma mistura de areia e sal. Não consigo separar a areia e sal através de catação. Aí eu vou utilizar uma dissolução fracionada. Gente, esses foram os principais métodos de separação, tá bom? Eu sei que a situação tá complicada, né? Como um bom baianês, tá barril demais essa situação.
mas vamos aí focar no Enem, fazer de tudo para superar todas as adversidades e brocar nessa prova, tá bom?